Eu sou aquela mulher que nasceu para fazer aquilo que sempre disseram que não podia fazer. E isso tem um custo que carregamos para a vida, não é? Eu adoro tecnologia, eu adoro inteligência artificial. Para que é que eu vou fazer 10 vezes a mesma coisa se eu posso clicar e está feito? Eu já tinha responsabilidade. Era uma coisa natural. Hoje em dia, dizer a uma criança para tirar um prato da mesa é uma tarefa muito importante. Na altura era natural nós partilharmos as tarefas do dia-a-dia e a escola sempre foi muito difícil para mim. Eu não gostava de ir à escola, gostava de estar com os meus colegas, mas quando eu fui para a escola já sabia ler e escrever. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje uma convidada muito especial, a Nair Mendonça, que é a CEO desta própria marca e que trabalha aqui na área de tecnologia e, como vão ver, tem aqui muito para nos falar, não apenas tecnologia, mas e também não apenas liderança, mas de muitas outras coisas. Nair, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite. Já agora tenho também que fazer aqui um agradecimento rápido. O Tiago é que me falou de ti e, portanto, eu fiquei muito curioso em te conhecer. E vamos começar pela primeira pergunta, que é: quem é a Nair? Quem é a Nair? A Nair é uma mulher transmontana que nasceu numa aldeia chamada Lamas de Orelhão. Pesquisem no Google, por favor. Eu quero aumentar as pesquisas. É isso que eu aumentar quero aumentar as pesquisas. O booking na zona. O booking só mesmo para comer, para almoçar e jantar, recomendo. Mas é importante dizer que eu nasci numa aldeia com um pouco mais de 100 habitantes, em 1985. Tenho 25 anos, já há 14 anos, por isso já estou confortável com a minha idade. Gosto muito da idade que tenho. E basicamente é isso, é uma menina que nasceu em Trás-os-Montes, numa família tradicional, com pouca formação. Fui a primeira mulher licenciada da família, sou a única mulher empresária, se posso chamar-me empresária, não é? Mas trabalho de uma forma livre e espontânea. E saí fora do padrão, ou seja, sempre fui aquela criança que saiu fora do padrão, por isso quem se identifica comigo sabe perfeitamente que passei a vida de castigo. Ou seja, era o normal, porque sempre pensei de forma diferente e sempre agi de forma diferente. E por isso levou-me ao que eu sou hoje em dia, seja aquilo que for, é aquilo que eu sou. E não tenho nada por fazer, nada por dizer, mas muita coisa para concretizar. Muito bem. Vamos falar de tudo isso, sobretudo também do que tens para concretizar, porque é algo que é o futuro, não é? Portanto, gosto de saber o que é que o futuro te reserva na tua cabeça e já percebi que quando tu defines algo, a coisa vai acontecer, apesar de não ter sido sempre assim, pelo que eu percebi há pouco. Nem sempre é assim, porque assim nós podemos, neste momento, eu estar convicta que é aquilo que eu quero, no entanto, eu aceito sempre uma margem para transformar aquilo que eu quero em algo ainda melhor. Muito bem. Porque, principalmente quem trabalha na área de tecnologia e da forma como nós temos evoluído também pessoalmente, não só a nível de tecnologia, porque eu tenho sempre estas duas variáveis juntas, tecnologia e pessoas. Nós hoje em dia temos ferramentas para ser muito mais amanhã. E não daqui a 1 ano, 2. Eu já comecei na tecnologia há 20 anos, há mais de 20 anos. Por isso, o que nós idealizávamos no início, daqui a 5 anos vai ser isto. Não. Nada. Não. E acho que o melhor é nós não termos expectativas ou não imaginar e não nos fecharmos numa caixinha e pensar, não, daqui a 10 anos eu tenho que ter isto. Certo. Não. É deixar a vida e fluindo. Acima de tudo, fazer aquilo que nós gostamos com um propósito certo. Acreditarmos nisso e depois é fluindo, porque senão não conseguimos aproveitar o hoje. Nós não conseguimos estar aqui hoje quero tirar o maior proveito da conversa contigo, também. Quero aprender contigo, quero usufruir deste momento e não estar aqui numa conversa contigo a pensar o que é que eu posso ser amanhã. Não faz sentido para mim. Vivo muito dia a dia, muito o pé no chão, mesmo descalço.
E acho que é importante. Tenho muitos sonhos, acima de tudo, algumas coisas que eu quero concretizar, que sonho diariamente, e é tão volátil que às vezes penso, já nem me lembrava daquilo, se calhar é melhor apontar. Tenho uma amiga que diz sempre, aponta as tuas ideias. Onde é que está a tua agenda? Eu, já perdi, não vale a pena. Sério. Já agora, já que falaste aqui na questão do propósito, porque faz sentido para mim trazê-la agora, qual é o teu? Ou seja, qual é o teu propósito? O propósito tem a ver com a educação que eu tive e a minha experiência que eu tive desde que nasci. Quando nós nascemos numa aldeia em que não temos quase nada e como ter nascido mulher parece que é um castigo, é algo que nós temos como diferença e que temos que lutar cada vez mais. E há muita coisa que não podemos fazer, ou melhor, dizem-nos que não podemos fazer. Eu sou aquela mulher que nasceu para fazer aquilo que sempre disseram que não podia fazer. E isso tem um custo que carregamos para a vida, não é? Embora hoje em dia já seja cada vez mais leve e já sabemos, a maturidade também nos ajuda a lidar melhor com esse custo. O que eu quero e aquilo que eu luto diariamente, isso diariamente é natural em mim, é igualdade. Igualdade é acesso a conhecimento igual para quem vive numa cidade, para quem vive numa aldeia, para quem tem acesso a uma internet. E hoje em dia toda a gente tem acesso à internet. Mas é demasiada informação que não é mais correta, informação que nem deveria existir, por isso também ajudar a que se crie um caminho para se encontrar a informação que faz sentido para cada pessoa. Porque hoje em dia há tantos gurus, há tantos coaches, que toda a gente quer ser aquilo, bem-sucedido, quer ter um Ferrari, quer ter isto, mas as pessoas não pensam nelas próprias como individuais. Hoje em dia, se perguntarmos a alguém, quem és tu? Eu sou o diretor de já fiz, e voltamos a perguntar, quem és tu? E há muita gente que chega a um vazio que não sabe quem é. É um título, basicamente. É um título, não é um título, é aquilo que nós fazemos. E eu gosto muito de pessoas autênticas e muito procurar ajudar essas pessoas a terem autenticidade. Agora, no meu dia-a-dia, se eu puder fazer com que a minha profissão nos deixe da forma mais natural possível, ótimo. E eu tenho o privilégio de trabalhar numa área que transformou o mundo, não é? E podemos viver hoje em dia da forma como estamos e de alguma forma quero usar essa minha experiência e essa minha posição no mercado para continuar esse trajeto e se calhar recuarmos um pouco e sermos cada vez mais humanos e seguir esta minha caminhada. Sou um bocadinho fora, mas pronto. Perfeito. Então agora usaste o termo internet e o facto de trabalhares em tecnologia é algo que obviamente teve a capacidade de mudar o mundo, mas que já agora pode também ter a capacidade de desvirtuar, de certa forma, aquilo que é a nossa humanidade. Agora, se pensarmos em inteligência artificial, pode colocar em causa a inteligência natural. Tu achas que a tecnologia vai, de facto, afetar o ser humano a um ponto em que nós vamos deixar de ser tão humanos como estavas a mencionar, tão autênticos, ou vai nos ajudar a realçar o melhor de nós para nós podermos ser, de facto, humanos por inteiro? Isso depende. Há muita gente que diz para nós conhecermos as pessoas ou é dar álcool, não é? Ou dar dinheiro. Certo. E há pessoas a quem nós damos um copo de vinho, 2, 3, uma garrafa, e essa pessoa continua a ser a mesma, um pouco mais alegre e com um sorriso maior, e continua exatamente a ser a mesma pessoa. Há outras pessoas que têm um mau vinho, não é? E transformam-se naquilo que elas realmente são. Para mim, a internet, o conhecimento, a tecnologia e o poder é a mesma coisa. Se a pessoa tiver uma educação, um propósito certo, é claro que ela vai usar isso da melhor forma. Eu adoro tecnologia, eu adoro inteligência artificial. Para que é que eu vou fazer 10 vezes a mesma coisa se eu posso clicar e está feito? Eu sempre fui aquela pessoa preguiçosa que não gostava de repetir várias coisas, porque eu estaria a perder tempo e não estaria a aprender. Porque é que eu me iria levantar todos os dias, fazer as mesmas coisas todos os dias e ir para casa e pensar, o que é que eu aprendi hoje? Sim.
E nós temos hoje em dia muitas ferramentas que nos podem ajudar e dar-nos tempo livre. E mais, eu não sou a favor que, ao usar estes recursos todos, se acrescente mais tarefas ao dia-a-dia. Sim. Não, acho que deve haver um equilíbrio entre aquilo que nós fazemos profissionalmente. Durante o dia de trabalho, nós também temos muitas coisas pessoais. E a maior parte das pessoas pensa, não, estou no trabalho, estou a trabalhar. Não, nós estamos a trabalhar, estamos a conviver com colegas, estamos a criar ideias, estamos a contribuir para a humanidade de alguma forma, pelo menos eu penso assim. Por isso o nosso dia-a-dia também não tem que ser pensado como uma coisa rígida. E a inteligência artificial, é claro que ajuda imenso, mas traz muitas coisas más. Agora depende da forma como usamos e também temos que saber usá-la para nos defendermos. Se nós pensarmos daqui a pouco tempo vai haver e já existe forma de copiar a nossa voz. Existe forma de roubar a nossa identidade. Por isso nós temos que nos tornar cada vez mais únicos, saber o que é que está à nossa volta para nos podermos proteger. E sim, temos que nos adaptar. Eu estou aqui na cadeira do advogado diabo. Eu concordo em absoluto com o que disseste, mas foi só para trazer aqui esta opinião. Que é a tecnologia, isto é como em tudo. Portanto, nas revoluções industriais que assistimos, não é? Portanto, aliás, as revoluções, primeira, segunda, terceira e agora a quarta, assistimos a uma evolução das máquinas e, no fundo, da tecnologia para nos ajudar no trabalho. Inclusive, há quem diga que vai nos tirar trabalhos, etc. Eventualmente, sim, alguns tipos de funções. Felizmente. Felizmente, é isso que é importante. Mas vão ser gerados sempre muito mais trabalhos do que os que são perdidos. É importante realçar. Gostava de saber, tu já me disseste aqui em off, mas eu gostava que as outras pessoas que estão do outro lado a ouvissem, que é como é que surgiu este bichinho da tecnologia? Ou seja, como é que tu quiseste fazer o que fazes hoje? Conta-nos um bocadinho essa história. Eu felizmente tive acesso a ferramentas, porque meu pai ainda tem hoje uma serralharia e eu adorava ver como é que funcionava a energia. Então sempre que podia, eu e o meu irmão íamos lá para a oficina do meu pai, tínhamos uns cabozinhos elétricos, soldar cabos, produzir energia, depois ter mais à frente uma lâmpada, então andávamos sempre ali. Muitas vezes a luz ia abaixo, muitas vezes provocávamos coisas horríveis lá. Incêndios? Algum? Nunca chegou a tanto. Nunca chegou a tanto. Mas quase. Uma private joke. Uma private joke. Não foi, nesse dia não. Nesse dia não foi. Mas era aquela coisa de saber, eu adorava robótica. Na altura eu já imaginava coisas a mexerem-se e eu poder dar inputs para alguma coisa acontecer. Mais tarde meu pai teve umas bombas de combustível e tinha aquelas máquinas, contava os litros e a minha paixão era olhar para aquilo. E outra coisa que eu e a minha irmã fazíamos, desmontávamos tudo o que era relógio. Que era para saber como é que aquilo funcionava lá dentro, que era para depois. Então sempre gostei muito de inventar coisas e de construir coisas. Mais tarde, quando fui para o ciclo, para Mirandela, estudar, na biblioteca tinha computadores. E eu e o meu amigo Mendes, que... Se nos estiver a ouvir... nós corríamos para sermos os primeiros a chegar para jogar um joguinho ridículo, que era só uma cobrinha que ia comer qualquer coisa. Ainda tinha um elefante, já não me lembro muito bem. Então nós corríamos e éramos os únicos a usar os computadores, que era qualquer coisa que mexia ali. Mais tarde surgiu a internet e eu pensei, eu passava o verão todo em casa, eu todos os anos tinha que fazer novos amigos porque chegava ao verão e não tinha contato com ninguém, já toda a gente tinha os seus amigos e eu chegava mais um novo ano, para além de ser colocada sempre nas piores turmas, porque eu era filha de pobres e existia a turma dos ricos, não é? Dos professores, dessas coisas todas, e depois havia o resto, que era os sobreviventes. Nós todos os anos tínhamos que sobreviver e estar seguros. Então acontecia tudo. Não vou falar sobre isso, mas eu tinha que me adaptar todos os anos e criar novos amigos, mas havia sempre aqueles que iam ficando. E o Mendes é um desses. Depois surgiu a internet e eu, no meu período em que não estava com essas pessoas, comecei a perceber que eu podia estar conectado ao mundo. Para além disso, o meu pai, como tinha o seu próprio negócio, eu tinha a responsabilidade, desde muito jovem, de organizar a parte do escritório e fazer o fecho de contas ao final do dia. Estamos a falar quando eu tinha 10 anos. Eu já tinha responsabilidade. Era uma coisa natural. Hoje em dia, dizer a uma criança para tirar um prato da mesa é uma tarefa muito importante. Na altura era natural nós partilharmos as tarefas do dia-a-dia, nem que fosse ir para a horta com o meu avô com 4, 5 anos e ele estar a regar batatas e eu estar no fundo do rego a dizer, já chegou. Para mim aquilo já era uma coisa muito importante. Eu já contribuía para a família, para o nosso dia-a-dia.
Isso tudo foi importante para mim. Então, ter acesso à internet e ter acesso a um mundo que nem eu imaginava como é que era, como é que as pessoas viviam no Porto, como é que as pessoas viviam em Lisboa, no outro lado do mundo, na Austrália, eu pensar, consigo chegar a todo lado. Então sempre foi aquela ideia que eu tive, eu em casa, eu posso estar a fazer coisas para o mundo inteiro. Mais tarde, eu estudei, fui para o ensino superior por opção, fui eu que me candidatei, fui à boleia com uma amiga. O meu irmão já estava a estudar no Politécnico de Bragança, era o mais próximo de casa e o mais barato, e aquilo que a única opção que eu poderia ter como escolha. Então, um colega do meu irmão disse que existia um curso que era Informática de Gestão. E eu pensei, Informática, Gestão, Contabilidade, aquelas coisas. E eu, o paraíso existe. Eu posso, eu afinal não sou assim tão estranha porque eu gosto das duas coisas. Porquê? Que a maior parte das pessoas ainda não usava o Office, eu já usava, eu já organizava, eu não tinha ninguém que me ensinasse isso, ou seja, foi uma coisa que eu comecei a ver potencial nas ferramentas todas que tinha, e então organizava as faturas, já via quanto é que era mensalmente. O meu pai não ligava nenhuma àquilo, o meu pai não queria saber, a gestão dele era completamente de qualquer jeito, mas eu já sabia como é que as coisas estavam, os arquivos, como é que estavam. Então eu já tinha uma ideia daquilo que eu queria. E eu não tinha ninguém como exemplo. Também é necessário referir isto, porque eu nunca tive ninguém. Eu só tive uma amiga vizinha que era professora de matemática e para mim era a referência porque foi uma mulher que estava ali que já era um bocadinho independente. E eu pensar, ela é independente porque tem estudos. Ok, eu também posso ser e ainda para mais eu posso fazer aquilo que eu gosto. Então pronto, começou por aí e eu pensei que isso fosse o meu futuro. Mas nunca foi aquela coisa, se eu não conseguir fazer isto, o mundo vai acabar. Não, sempre fui aquela pessoa muito consciente que podia haver sempre ali uma variável ou outra que me poderia tirar. E uma delas era o dinheiro era escasso. Então eu tinha que sobreviver de alguma forma. Esqueçam a roupa bonita. Os meus amigos de escola lembram-se perfeitamente de mim. Nunca fui a pessoa da melhor moda. Mas que eles estejam lá a ver. Se estiverem a ver, comentem. Mendes e os outros todos. Nós éramos todos uns sobreviventes. É preciso referir também isso. Eu quando andava na escola primária, eu tenho 39 anos, mas na minha escola primária havia crianças que passavam fome. E havia colegas que davam cascas de banana a essas pessoas para matar a fome. Eu tenho 39 anos, é preciso referir isto, e estamos em Portugal. Sim. E então, muitas vezes, eu deixava de comer e dava o meu almoço aos meus colegas. Isto nunca foi dito publicamente. Incrível. E muitas dessas crianças ficaram com algum atraso mental por falta de nutrientes. É muito importante a comida nos primeiros anos. Só que eu tinha medo de dizer à minha mãe, porque a bela educação transmontana era uma colher de pau e um chinelo. Certo. Então eu chegava a casa com muita fome. E não dizia nada à minha mãe, não é? Então a minha mãe percebeu o que é que estava a acontecer e depois comecei a levar comida a mais, é claro, para partilhar com os meus colegas. Mas é preciso termos noção que nos anos 90 havia fome para muitas crianças. E eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, porque eu, no meio daquilo tudo, eu era que ainda tinha mais. Eu tinha comida, eu tinha conforto, chegava a casa, tinha uma cama para dormir, aquecimento, mas havia crianças que não tinham. E isso sempre foi uma coisa que me indignou muito. Porque é que não existe igualdade? Porque é que as crianças não são protegidas? Porque é que o mundo é assim? E depois questionavam questões religiosas, é claro, também existe essa parte. Eu dizia à minha mãe, eu não vou à missa, eu não vou entrar na igreja. Eu tenho o meu vídeo da primeira comunhão em que estou ali do género, quando é que me tiram daqui? Porque eu não concordo com nada disto. Quer dizer, há crianças a passar fome e estamos aqui a fazer o quê? A dar dinheiro, a entregar dinheiro, uma esmola à igreja. O que é que há aqui? O que é que está aqui a acontecer? Então sempre fui uma criança que se questionou muito desde pequena. Que a minha mãe dizia-me, isto é assim, e eu, porquê? Então tinha que haver sempre uma justificação. E a escola sempre foi muito difícil para mim. Eu não gostava de ir à escola, gostava de estar com os meus colegas, mas quando eu fui para a escola já sabia ler e escrever. Okay. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, talvez porque tenho um irmão mais velho, porque tenho mais pessoas que estavam comigo que já sabiam. Então eu ficava de castigo, porque eu era aquela criança que já sabia e já questionava.
Então ficava muitas vezes castigo. Aprendi a limpar muito bem casas de banho. Era o teu castigo, era o teu castigo. Era o meu castigo. Ok, já que sabes tudo, vai limpar a casa de banho. Incrível. Pá. Então, e aquela varinha que esticava. Era uma professora? Era uma professora, já não me lembro. Se a professora tiver a ouvir. Já não me lembro do nome delas. Não, elas até gostavam muito de mim, porque quando chegava aquele dia de tirarmos fotos, eu era a primeira a ser penteada porque tinha o cabelo muito longo. Isto porque existiam muitos piolhos. Certo. E nessa altura, para eu não ficar com piolhos, era a primeira a ser penteada. Temos que falar da realidade de Trás-os-Montes, temos que falar disso. É curioso que... Perdão. Opa, parece uma realidade mesmo diferente. Que não é desta era, não é? A educação é mesmo algo fundamental para todos e o facto de ainda hoje, portanto, isso já, infelizmente, eu sei que é verdade, ou seja, ainda hoje há crianças que vão para a escola com fome. Por exemplo, há uns tempos atrás teve cá o Pedro Almeida, que é o CEO e cofundador da Teach for Portugal. Ele traz esse relato, ou seja, uma série de mentores da Teach for Portugal dizem que há muitas crianças que vão para a escola e não conseguem estar atentas porque estão a pensar basicamente na sobrevivência, não é? Portanto, estão a pensar... Têm fome, ficam desconfortáveis, dá sono. Há muitas crianças que também estão privadas do sono porque os pais não se importam que usem tablets até tarde e depois têm que acordar cedo, não é respeitado o descanso, não querem comer, não comem porque não têm a educação para comer àquelas horas, então só fazem o que querem. Mas pronto, eu não sou mãe, eu não posso opinar. Sim, podemos todos opinar, mas entendo que não o queiras fazer. Muito bem, tínhamos aqui vários caminhos. A educação era claramente um caminho que eu gostava de seguir. E como é que... Portanto, o teu irmão é mais velho? Já percebi? É mais velho, 1 ano e meio, sim. Mas Não não é o único da família. Eu digo que tenho um irmão, mas eu tenho mais. Okay. Porque eu tenho um tio 6 anos mais velho que eu, que cresceu comigo na mesma casa que eu, e mais 3 primos que os pais emigraram e eles ficaram algum tempo connosco, principalmente a mais nova, a Sandra, que para mim é minha irmã, que ficava num colégio interno de freiras e depois ao fim de semana estava connosco. E tudo era dividido de forma igual. Por isso, se estamos a pensar que sou filha, só tenho um irmão, tínhamos um quarto para cada um, não, isso não existe. Eu gosto de referir mesmo isso porque eu cresci de uma forma pobre. E não há momento algum que eu tenha vergonha disso e eu acho que tem que se trazer isso cá para fora. Porque é essa a realidade. Porque se nós pensarmos, hoje em dia eu tenho a carreira profissional que eu tenho, vamos comparar com outras pessoas que nasceram numa cidade. Sim. Não se compara. Se calhar a minha realização pessoal, daquilo que eu sou, que pode não ser nada para alguém, para mim, para mim, eu não tenho que gritar ao mundo, para mim é muito. E ao longo da vida eu fui festejando cada passinho muito pequeno, mesmo que em silêncio. Porque todos os dias nós podermos sobreviver a uma aldeia, à fome, à diferença social, como se ser pobre e ter nascido numa aldeia era quase como uma doença contagiosa, em que a maior parte dos colegas não queria estar perto. E é preciso saber que isso existe. E hoje continua a existir. E vamos ter sempre classes sociais diferentes. E mais tarde até o meu sotaque era um impedimento para eu ter acesso a certas coisas. Mas nunca deixei e nunca permiti que isso fosse uma sentença de vida para mim. Não, nós podemos mudar a nossa vida, nós não temos culpa e não tenho vergonha nenhuma da vida que eu tive e continuo a ir às minhas origens e fazer parte. Eu estive na aldeia há 2 dias atrás. Não esconder isso porque é uma realidade e muitas vezes dizem, os transmontanos o que é que estão aqui a fazer? Vêm tirar o trabalho a este? Eu disse, não, eu estou a contribuir com impostos. E por acaso na cidade eu pago mais impostos porque consigo ter um melhor salário, por isso eu também estou a aumentar a receita para vocês poderem usufruir de transportes públicos, coisa que eu não tenho na minha aldeia, usufruir de hospitais, que eu também não tenho na minha aldeia, mas posso proporcionar a outras pessoas. Eu acho que esse é o mindset mesmo certo, pá. Ainda bem que estamos a fazer este podcast, que assim mais pessoas vão passar a tê-lo. Tu sentes que o facto de teres tido estas dificuldades foi um dos fatores impulsionadores para onde tu estás hoje? Ou achas que mesmo que tivesses nascido, é óbvio que nós não sabemos, mas se sentes que isso foi um propulsor? Eu vou tentar dar mais contexto. Por exemplo, eu funciono bem sob pressão e funciono bem quando dizem que
eu não vou conseguir algo. Isto tem a ver com um trauma qualquer de infância, garantidamente, eu não vou desvendá-lo aqui. Vamos à criança interior, vamos à criança interior. Exatamente. Mas tem a ver com isso, ou seja, eu tentar mostrar que consigo. Ou seja, é mesmo um trauma isto, não estou a brincar. E então, se alguém me diz que tu não vais conseguir, eu digo, vamos ver. Ou seja, fico mesmo com essa vontade. Tu sentes que o facto de teres tido estas condições adversas foi impulsionador disso? Eu acho que nasci já com uma identidade muito própria. Okay. E eu acho que isso existe. Não sei porquê, já me questionei, já pensei, já procurei. E a palavra dificuldades, quando nós vivemos nesse mundo, nós não sabemos o que é essa palavra. Eu nasci com uma identidade muito vincada e eu sabia o que é que eu não queria. Eu sabia que não era correto uma criança não ter comida. Eu sabia que era uma criança sofrer de maus tratos, que era incorreto. Eu sabia que se existia formação e se existia vida, nós teríamos que ter todos conforto e um futuro. Então eu sempre pensei, eu um dia vou crescer e vou sair daqui. E eu não quero que as pessoas que cá estejam não tenham acesso àquilo que eu idealizo que pode existir. Certo. Se eu conseguia ligar a televisão e via pessoas que viviam em casas fantásticas, eu também podia ter. Não naquele momento, ou seja, saber que hoje em dia dizemos, é uma dificuldade que nós temos que ultrapassar. Não, nós temos que construir um caminho para conseguir chegar a algum lado. E nós podemos não saber o que é, nem idealizar, nem saber como fazer, mas chegar lá. Uma coisa muito simples, quando eu saí desta vida mais pobre e eu tive que ingressar num mundo de trabalho mais profissional, eu sabia que tinha dificuldades e procurava ultrapassar. Uma coisa tão simples como pegar num livro de etiqueta e saber como apertar a mão e cumprimentar alguém numa reunião. Ou seja, ferramentas muito pequeninas que me pudessem dar alguma confiança e nunca me fazer sentir inferior. Certo. E sempre pensei, tudo o que eu puder aprender daqui para a frente, eu quero. É claro que também encontrei pessoas muito importantes ao longo da minha vida. Pessoas que ajudaram a que eu não desistisse. O mais fácil era desistir, não é? Se tu não te identificas, podes entrar numa depressão com 5, 6, 7 anos, 8, 12 e deixar-te levar. Eu tive colegas que morreram com overdose. Eu tive amigas com 12, 13 anos engravidaram que era para fugir de casa dos pais. Sim. Ou seja, tudo aquilo que uma criança não pode ver, eu vi. Mas eu sabia que aquilo não deveria acontecer e não deveria ser aquela a minha sentença também. Por isso tentei sempre encontrar e tentei arrastar sempre outras pessoas. Ou seja, mostrar-lhes que estavam... se alguém batesse no meu irmão, eu bati em toda a gente. Eu posso dizer, ainda há pouco tempo, à parte, houve uma pessoa da minha aldeia que veio cá em Lisboa, e eu disse, olha, se estás por cá, eu vou tomar um café contigo, para te mostrar um bocadinho do meu mundo, porque a maior parte das pessoas não sabe o que é que eu faço da vida. Ele gostava muito. Então ele levou um primo, e ele a contar ao primo que... ela quando era miúda era tramada. A primeira memória que eu tenho dela na escola foi chegar à escola. O meu irmão era mais pequeno na altura, agora é muito maior que eu fiquei pelo caminho. Mas toda a gente batia no meu irmão. E então quando eu entrei para o ciclo, eu era grande, porque as mulheres crescem mais depressa, não é? Então um amigo dele fez qualquer coisa ao meu irmão, a primeira coisa que eu fiz foi acertar contas e mostrar qual é a minha posição, que aqui mais ninguém faz mal ao meu irmão ou às pessoas que estão comigo, que eu tinha pessoas da minha aldeia, pequeninas, em que toda a gente fazia mal. Eu disse, não, isto acabou aqui porque... Ele disse, nós todos tínhamos medo de ti. E agora eu percebo porque é que a maior parte das pessoas tinha alguma dificuldade em chegar a mim, não é? Mas eu nunca permiti... Uma coisa é fazerem alguma coisa a mim. Claro. E eu penso sempre, eu aguento. Outra coisa é eu saber se existe alguém inferior ou com mais dificuldades do que eu, até de gritar ajuda ou de aceitar aquilo como uma coisa normal, não. Eu estava na linha da frente e dizia, não, aos meus ninguém vai fazer mal. E isso mantém-se, por isso, aos meus ninguém vai dizer que não podem fazer isto ou que não podem ter acesso àquilo. Eu acho que não deve ser tudo dado de forma fácil. Ou seja, queres, existe um caminho. Eu estou aqui ao teu lado, posso dar a mão, mas tens que respeitar as etapas. A não ser que, estás preparado para dar um pulo maior. Eu também estou aqui à frente para te acompanhar.
porque é muito fácil as pessoas olharem para aquilo que eu sou hoje em dia e dizer, a tua vida é fácil, olha só o que é que tu tens hoje em dia. Claro. Mas estão a ver o destino final, não estão a ver a caminhada, caminhada. Que foi percorrida. Sim. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Quando criamos aqui o podcast, Neir, nós tínhamos o objetivo de falar sobre liderança de uma forma diferente, ou seja, conseguir mostrar que qualquer pessoa pode ser líder se esforçar minimamente e se acreditar genuinamente que consegue lá chegar. Eu sei que alguns de nós podem tornar excelentes líderes, outros de nós podem se tornar bons, mas eu acredito mesmo que toda a gente consegue se esforçar suficientemente para tal. Nós ainda não usamos o termo liderança, mas tudo o que tu estás a dizer é para mim a definição de alguém que é líder. Tu consideras-te líder? Para mim, liderança é uma coisa primeiro inata, mas também se pode treinar. E nós conseguimos influenciar um conjunto de pessoas, ou uma pessoa só, ou até nós próprios, se nós dermos conforto e segurança a quem está à nossa volta. Por isso, se nós formos uma pessoa muito instável, se eu for uma pessoa muito instável, se hoje é isto, amanhã é aquilo, é difícil criar uma liderança. Mas sim, a liderança treina-se. Felizmente, hoje em dia existem coisas como terapia, coaching, técnicas, metodologias, frameworks, todos aqueles nomes e mais alguns, que eu acho que as pessoas devem explorar. E o que é receita para um não é receita para outro. Sim, mas, acima de tudo, quando nós queremos ser líderes, é fazer aquilo que nós gostamos. Porque isso é uma coisa que vai sendo natural. Eu nunca tive uma empresa grande. Eu já fiz parte de empresas grandes, mas eu nunca tive sei lá, eu acho que nunca ambicionei um lugar de chefia, ser diretora. Sempre que me convidam para ser diretora de alguma coisa, eu pergunto o que é que eu não posso fazer. Certo. E quando me dizem que eu não posso fazer isto, isto e aquilo, eu digo não. Mas depois dizem-me, mas tu não queres vestir a camisola da marca XPTO de um banco internacional? Não, porque não é isso que eu quero. Muito na área da informática, nós somos programadores, analistas, chefes de equipa. Hoje em dia existem os gestores de projeto, aquelas coisas todas. Então nós temos que seguir aquele rumo.
E eu não concordo, porque eu não gosto de fazer certas coisas. Porquê é que eu vou fazer coisas que eu não gosto? Então, quando chega àquela altura, eu digo, não, eu não gosto. E é a altura que eu saio dos projetos. Ou quando estou muito tempo numa área em que eu não me sinto confortável, eu já contribuí, já fechei o meu capítulo e vou embora. E dizem-me muitas vezes, porquê é que vais embora? Porque eu já não estou feliz a fazer aquilo. Mas tu podes fazer tudo o que tu queres. E eu não posso fazer aquilo que eu quero. Porque toda a gente está à espera que eu faça tudo por todos e eu estou sozinha na caminhada. Havia dias em em projetos que eu dizia montes disparates, ninguém me contrariava. Eu dizia disparates de propósito, à espera que alguém me contrariasse e ninguém tinha coragem. E eu não batia ninguém. Deixa claro. Eu não bati ninguém. A partir do momento em que saíste da escola primária... Nunca mais bati em ninguém. Prometo não bater em ninguém. Fiz aulas de defesa pessoal, Krav Maga, não se metam comigo. Ai, estou tramado. O humor sempre foi o meu refúgio. O humor sempre me salvou a vida também. Fundamental. Já agora, em relação a isso, não vais falar de Krav Maga, eu não tenho conhecimento nisso e não me meto contigo, prometo. Mas aqui em relação a este caminho de tu quereres fazer coisas por ti, ou seja, seja livre, foi por isso que tu acabaste por criar o teu negócio, a tua marca? Foi uma consequência. Uma consequência, ok. Acabou por ser uma consequência. Principalmente quando eu regressei a Lisboa. Tive algum tempo fora, tive que recomeçar várias vezes e eu voltei comecei a minha vida em Lisboa e eu descobri que havia trabalho para fazer nada. Eu era colocada em projetos em que depois diziam, está quieta, não digas que és tu, não podes dizer que és tu que fazes. E tive que começar a esconder aquilo que eu tinha prazer em fazer e aquilo que eu acrescentava valor em muitos dos projetos. E comecei a perceber que não havia lugar para mim. E isso criava insatisfação. Os meus colegas adoravam-me, diziam-me, não, mas tu resolves tudo. Tudo o que é impossível, tu... Mas muitas vezes era só eu ser mais humana e pôr pessoas a conversar. Então, perdão, eu acabei por achar que não cabia em lado nenhum. E pensei, está na altura de eu abraçar isto sozinha. Se eu tinha como sobreviver no mês seguinte, não. Mas já era tão infeliz a viver daquela forma que eu pensei, não vale a pena continuar. E eu lembro-me que esse último projeto eu desejei bom fim de semana a toda a gente, sorri para toda a gente, comecei a pôr as minhas coisas dentro da mochila e fui-me embora. E não regressei. E aí comecei a procurar aquilo que realmente fazia sentido para mim. Os primeiros tempos não foram fáceis, porque já havia projetos, mas para arrancar um projeto é preciso tempo, até o contrato, essas coisas todas. E foi interessante que eu quis criar uma empresa na hora e eu já levava o nome da empresa e tudo. Só que cheguei lá e eles disseram, não, ou escolhe um nome da lista ou então pode ser o seu nome. Então, tudo bem, pode ser o meu nome, Nair. E a senhora começou a rir, realmente o seu nome é estranho, não existe nenhuma marca, mas tem que ser 2 nomes. E eu pensei, então, Nair Mendonça. E ela, pronto, podemos criar assim a empresa, a unipessoal, limitada, aquelas coisas todas, na hora, eu toda contente, cheia de medo, sozinha a criar a minha empresa. E depois pelo caminho para casa eu fui a pensar, realmente esta é a minha marca. Porque as pessoas que iam ter comigo para me contratar procuravam a Nair Mendonça e depois perguntavam qual é a empresa que tu representas neste momento, que eu comecei a fazer consultoria. E diziam-me qual é a empresa que tu estás aí. Ou algumas empresas com um grande nome iam ter comigo e dizer, Nair, por favor, vem trabalhar connosco neste projeto. E eu dizia, não quero. E chegou a haver momentos em que eu dizia o valor que eu queria ganhar e eles disseram, não, isso é muito alto. Não queres trabalhar connosco para fazer currículo? E eu dizia, por favor, vocês vieram-me procurar, pediram por favor para eu fazer esta entrevista. Acham que eu ainda preciso fazer currículo para representar uma marca como a vossa? Não, mas não te importas de ganhar menos dinheiro para fazer este projeto connosco? E eu disse, não, quando tiver dinheiro para pagar, eu trabalho para vocês. Caso contrário, porque eu sou contra. Porque é que eu tenho que estar ligada a representar uma marca quando eu já adquiri tanto conhecimento
e tive que lutar tanto para chegar aqui. E é mau ainda fazerem essa pressão psicológica, porque nem toda a gente consegue saber aquilo que vale. Eu posso nem valer tanto, mas eu também tenho o meu valor, e não só, eu posso dizer que não. Eu sou livre de dizer que não. E eu disse, na altura até brinquei, se isso vier com um marido que paga as contas lá em casa, ótimo. Está fechado. Ótimo. Houve situações muito engraçadas. Houve uma empresa que até me oferecia ao colégio para os filhos e disse, olha, já agora também fazem? Exato. Também vem o filho incluído. Ou seja, sempre consegui dar a volta por cima, e depois eu acabava por fazer os projetos do meu jeito. Eu tinha sempre um projeto ou dois ao mesmo tempo a decorrer, porque me pediam ajuda, porque não havia mais ninguém para fazer aquilo. Mas não era porque não havia mais ninguém disponível. Eram coisas que eu sempre me distingui do resto da equipa, porque tinha sempre um lado mais humano e me dediquei a coisas que a maior parte das pessoas não gostavam. Sabes que de certeza que sabes, nos Estados Unidos o que está a acontecer na força de trabalho é cada vez mais ser freelancer. Ou seja, tu tens cada vez mais freelancers que depois são contratados por empresas, sobretudo em áreas mais específicas como design, tecnologia. Mas a nossa cultura portuguesa não tu tens que fazer parte de uma empresa, não, tu vais trabalhar num banco, és caixa, ganhas 700 euros, mas estás a trabalhar num banco, então lá em Mirandela, lá na minha aldeia, se eu estivesse num banco, era doutora, era tudo e mais alguma coisa, não é? Agora assim não. Há eu vou citá-lo, que é o Carlos Coutinho Vilhena, que é um humorista, mas que é muito mais do que isso. Que ele tem uma série que é, eu acho que é o Clube da Felicidade, onde ele diz algo do género, tipo, a sociedade, ele não diz a sociedade portuguesa, mas está implícito, é capitalista e, portanto, são burros, basicamente. Ou seja, as pessoas, não é só a sociedade portuguesa, é o mundo no geral. Portanto, o facto de serem capitalistas e fomentarem isto acaba por ser aqui alguma ignorância que faz com que nós vejamos mais um título do que a tal humanização que estavas a mencionar há pouco. Ora bem, o tempo está a voar, mas ainda temos muito tempo. Há aqui uma pergunta que eu te queria fazer dentro desta vertente da liderança, até porque tu já trabalhaste com muitos líderes, agora tu és líder. Aliás, tu sempre foste líder, pelo menos de ti mesma, não é? E dos outros também. Até acertavas o passo. Estou a brincar contigo. E quais são as principais competências que tu identificas num bom ou numa boa líder? Não querer fazer tudo. Não querer fazer tudo, okay, mas saber quem faz bem. Ok. E mesmo sabendo fazer, delegar. Porque eu costumo dizer muito isto, quem trabalha muito não fica rico. Certo. Mas não é o rico só de dinheiro, é de acrescentar mais valor. Correto. Ao longo destes quase 20 anos de carreira, eu conheci pessoas fantásticas e reconheço valor em cada uma delas desde o primeiro dia que eu pisei a primeira software house. E hoje em dia o que eu faço é pegar nessas pessoas, eu sei que são ao meu conforto. Se eu precisar, elas estão lá. Eu também criei meu podcast, como sabes, e sempre que eu convidei alguém, as pessoas disseram logo de forma espontânea, sim. E depois perguntarem, e vou fazer o quê? Mas o primeiro sim, eu tenho logo. E eu sei que eu não quero ser a melhor desta área, não sou, mas eu posso dizer que tenho pessoas fantásticas à minha volta, que eu confio de olhos fechados. Eu sei que não vão estar a desdenhar do meu trabalho, que vão estar a falar mal. Eu fico surpreendida às vezes quando estamos em reuniões e me apresentam. Eu digo, nem eu era capaz de fazer um feito tão bonito. Eu até fico apaixonada por mim própria quando eles me descrevem e eu penso, Isso é o que todos os líderes gostavam de alcançar. Ou seja, eu não sou uma líder, ou seja, eu acho que nós temos que aprender cada vez mais e dar cada vez mais valor a nós vivermos em sociedade, em grupo. Porque ser sozinho não tem piada nenhuma. Não é? Para que é que eu vou fazer uma piada se não tem ninguém para rir? Não é? Para que é que eu vou fazer um grande jantar se eu não tenho ninguém para partilhar? Porque é que eu não... Se eu for ver um pôr do sol, se eu levar a melhor companhia... Sim. Não é? Para toda a gente, para mim, procurar um lugar, eu não vou procurar o melhor restaurante para comer, mas se tiver o melhor pôr do sol daquela zona, eu vou ficar ali a admirar 1 hora, 2, 3 horas, até que a fome me permita, não é? Mas se eu não tiver as melhores pessoas na minha jornada para acompanhar... Para quê? Vou ser a líder que vai ser chata durante o dia e consegue alcançar milhões e projetos XPTO e consegue ir para sei lá quantas partes do mundo,
mas depois o meu dia é completamente solitário, em que eu não pude partilhar aquilo que sentia naquele momento com aquela pessoa. Eu posso dizer faz e ser uma relação Sim, meramente. porque é que eu não posso ter um dia-a-dia muito mais aconchegante? Eu esqueço-me que trabalho. Sério, isso é excelente. É engraçado, porque muitas vezes eu penso, eu estou a fazer coisas que eu gosto e hoje em dia só faço projetos que eu acrescento valor à equipa. Eu tenho um projeto muito interessante que me dá imenso gozo e que eu gosto muito. Eu trabalho com Angola, com uma seguradora, uma das maiores privadas, e na altura que eu aceitei o projeto eu disse, eu quero que a equipa aprenda e que esteja à vontade para me perguntar tudo. E eu tenho uma equipa fantástica lá. O meu dia-a-dia é muito partilhar conhecimento, ajudar a resolver certas questões, mas o que me deu mais gozo, ao fim de algum tempo, que me deixou mais feliz, foi a pessoa que eu treinei desde o início. O diretor informático também foi uma pessoa que eu dei formação há 17 anos. E gosto muito que ele esteja naquele lugar. Mas a pessoa que entrou como júnior, o que me deu mais satisfação foi um dia ele dizer-me, Nair, eu tenho uma coisa para te ensinar. E eu pensei, estou a fazer um bom trabalho. Porque eu criei conforto para ensinar, mas também para aprender, porque se eu estou ali só para ensinar, não aprendo. Certo. Posso aprender um bocadinho, uma coisa ou outra, mas criar este equilíbrio dentro de uma própria equipa. E eu só faço projetos que seja para acrescentar valor local para continuar. Há pessoas que me dizem, tenho aqui uma solução espetacular para tu venderes para Angola. Eu digo logo, vais contratar alguém local que vá acrescentar valor à comunidade? Não, só quero lá fazer os projetos. E disse, eu não faço parte. Eu não vou colaborar, eu não vou ajudar. Mas tu tens os contactos todos, eu tenho os contactos todos, mas eu não trabalho dessa forma. Certo. Por isso, se todos nós pusermos um travão a isso... Pá, isto era quase uma mensagem final do podcast, digo-te já. Mas ainda não, tens mais duas perguntas. Não, ainda há mais. Ainda há mais. Eu tenho que fazer uma pergunta porque... Mas primeiro tenho que fazer aqui um disclaimer. Tu estás a dizer é algo que toda a gente devia ouvir e que, por isso, já agora partilhem este podcast com quem acham que deveria ouvir o que a Nair aqui mencionou. Isto é, no fundo, um podcast sobre uma série de livros que eu leio e que estão a tornar mais fácil isto. Por exemplo, o Paulo Coelho tem um livro incrível que é O Alquimista, a forma como estás a descrever coisas que eu leio. O Siddhartha do Hermann Hesse também é muito isto estamos aqui a fazer e isto é personificado em ti. É interessante, portanto, recomendo vivamente estas duas leituras e o podcast aqui com a Nair. O que é que tu mais te orgulhas na tua vida? Todos os dias eu ter um desafio diferente. Viver já é um desafio, não é? Para toda a gente. Sim. E hoje em dia, cada vez mais. Orgulho-me de ter construído a carreira que eu tenho, profissional, e dá-me um orgulho enorme trabalhar nesta área. Quando nós falamos da área de seguros e software, ainda pior, que toda a gente acha que somos doidos e que só estamos lá a complicar as coisas, não é? Se tudo é culpa da informática, nós fazemos tudo. Nós fazemos impossíveis e milagres só demoram um pouquinho mais. Mas nós fazemos tudo. Mas trabalhar na área de seguros dá-me um orgulho gigante. Quando eu falo de seguros, toda a gente diz que eu tenho uma religião própria, que é os seguros. Mas uma coisa que me encantou, e eu gosto de passar esse encantamento às pessoas, é nós hoje em dia vivemos como vivemos graças aos seguros. Porque há muitos anos atrás, mesmo muitos, várias pessoas se juntaram e acreditaram que podiam atravessar oceanos para descobrir o mundo e trazer coisas novas. Exatamente. E com esta partilha de experiências foi-se criando uma economia global. Troca de coisas, troca de informação, troca de conhecimento, e hoje em dia nós podemos viver como vivemos. E para mim poder estar nesta área, com toda a minha educação e tudo que eu aprendi desde criança, e poder aplicar isso ao mundo dos seguros, com o mesmo propósito que eu tenho de vida, que é partilha e igualdade, e aqui vou tocar um bocadinho no software. Eu consegui encontrar as pessoas certas para trabalharmos juntos, porque acreditam no mesmo que eu. A tecnologia tem que ser acessível. Se nós pensarmos numa seguradora em que só a informática é que tem que ter o know-how para fazer coisas fantásticas, eu sou contra. Porque todas as pessoas das operações
desde a administrativa, contabilidade, sinistros, todo o ecossistema de uma seguradora. Hoje em dia nós temos tecnologia ágil e acessível para que toda a gente coopere, contribua com conhecimento. E eu quero muito que isso seja implementado em qualquer negócio, quer seja seguros, quer seja qualquer empresa, porque eu defendo que é muito importante literacia financeira para as pessoas saberem o que fazer com o dinheiro e darem o devido valor ao dinheiro. Porque muitas vezes nós só pensamos no final, não pensamos naquilo que nós podemos multiplicar. Nós não podemos olhar para um salário só como um salário, mas como fazer crescer um salário. Toda a gente diz, o dinheiro não estica. Pode esticar da forma certa e há pessoas que podem ajudar a fazê-lo. Mas trabalhar neste mundo e tornar a tecnologia mais fácil e acessível é algo que me deixa bastante preenchida, feliz mesmo. Poder melhorar a qualidade de vida das pessoas no seu dia-a-dia com tecnologia, não, a tecnologia não vai substituir essas pessoas. Certo. Vai tornar o dia-a-dia dessas pessoas muito melhor. E eu sempre fui aquela pessoa que se sentou ao pé de alguém e fazia conversa para as pessoas se sentirem confortáveis e... E Angola mudou muito a minha vida. Eu sou filha de africanos, nasci em Trás-os-Montes, mas meu pai é de Angola e a minha mãe é de Moçambique e infelizmente com a guerra foram refugiados da guerra em Joanesburgo e afins, viveram em campos de refugiados, ou seja, é uma história de vida muito marcante, de sobrevivência. Talvez seja por isso que eu sei pescar, caçar, cozinhar, cultivar. És mesmo mulher de 7 ofícios. Uma caixinha de Pandora. Agora perdi o meu raciocínio. Não, estava a dizer que os teus pais tinham sido refugiados em Joanesburgo e que por causa disso depois também aprendeste isso, que a história de vida é mesmo de resiliência e de superação. E estar atento às pequenas coisas, porque para mim não falhar uma coisa, ok, há uma substituição. E Angola para mim foi ir às raízes dos meus pais. Também visitei Moçambique, trabalhei em África e eu fui aquela pessoa que chegou lá e aceitou a realidade. Aceitei a realidade, mas pensei, o que é que eu posso fazer? E para mim foi das coisas mais bonitas que me aconteceu, foi sempre que uma coisa que acontece lá é falhar a eletricidade. Era as pessoas virem ter comigo e dizer, o que é que vais ensinar hoje? E eu sentar-me numa mesa e com um papel começar a ensinar. Eu perguntava, o que é que queres aprender hoje? Desde, sei lá, programação VBA, da Excel, em papel. Eu fazia programas em papel e explicava. Depois, quando eu voltava à eletricidade, eles voltavam para o lugar e diziam, Nair, funcionou. E eu, consegui fazer alguma coisa de jeito. Mas disse também coisas simples como escovar dentes, usar contraceptivos, coisas religiosas, porque é que as mulheres eram assim, porque é que os homens eram assim, ou seja, contribuir para a educação em geral. Mas se nós pensarmos, e em Portugal também podemos fazer isso, sim. Em Portugal nós podemos contagiar muita gente. Há uma coisa que eu faço muitas vezes, que uma parte das pessoas não sabe, não costumo falar sobre isto, vamos lá fazer aqui confidências. Mas nós podemos melhorar o dia-a-dia das pessoas, seja em que momento for. Eu já trabalhei numa caixa de supermercado, foi muito difícil, não gostei, até porque as pessoas olhavam para mim e perguntavam, porquê é que o teu pai te deixa trabalhar aqui? Porquê é que tu precisas trabalhar aqui? Eu não podia dizer porque é que eu tinha necessidade de estar ali, porque de alguma forma também iria desvalorizar o meu pai. E era uma coisa que eu nunca queria. Mas passar num supermercado e ver que alguém tratou mal um caixa, a pessoa às vezes é um miúdo que está ali aflito, e eu costumo dizer, então, o dia hoje está a correr mal. E ele, sim, estou um bocado atrapalhado. E disse, olha, já trabalhei numa caixa de supermercado. Não desistas e não deixes a escola, porque um dia o mundo pode mudar. Só umas palavrazinhas. Só passar, na vida de alguém, fazer a diferença, porque também já fui essa criança. Também fui aquela criança que muita gente me disse, tu és pobre, tu nunca vais ser ninguém na vida. A minha mãe também não acreditava que eu pudesse ser alguém na vida, porque a vida não foi fácil para ela. Então ela também não podia idealizar grande coisa para mim. Claro, só que eu fui persistente. Eu desafiei todas as leis da gravidade para chegar aqui, certo? para chegar aqui. Desculpa interromper-te. Há uma lei que é, aliás, a navalha de Hanlon, não sei se já ouviste falar, que basicamente nos diz que a maior parte das coisas que são feitas por alguém
e que podem ser vistos como maldade. Se formos ver a raiz do problema, são a palavra usada é ignorância, mas eu gosto mais de dizer que foi falta de educação ou falta de conhecimento. Aquilo que vai acontecendo na minha família, menos, mas vejo em muitas famílias, que muitas vezes nos tentam proteger, e como fez a tua mãe, não é? E é fruto de amor, não é? Ela não queria que tu te magoasses. Claro que sim. Sabe? O desconhecido é muito perigoso para eles. Estamos a falar de pessoas que viveram na guerra. É isso mesmo. Sabe? A morte era uma coisa certa. Poder sobreviver e não só chegarem a Portugal e não terem ninguém que os protegesse, porque eram retornados, porque vinham para cá tirar o lugar a outros. Eram quase como lixo e foram tratados como lixo. A minha mãe foi para um colégio de freiras para Bragança estudar, em que não a deixavam ir à escola porque ela tinha que fazer trabalhos forçados e depois inventavam histórias e diziam que ela que faltava à escola. Isso gerava frustração, não é? Claro que a minha mãe não quis continuar a escola, não gostou da escola. Minha mãe terminou, com muito orgulho meu, o 12º ano com as novas oportunidades, aqueles programas que existem. Nós pensámos, as pessoas estão ali só a passar tempo. Não, elas aprendem coisas. Eu quando percebi que a minha mãe não sabia o que era uma regra de 3 simples, eu pensei, o que é que eu fiz este tempo todo que eu aprendi e não ensinei a minha mãe em casa. E depois penso noutra coisa. O meu pai, com o 6º ano, tem uma serralharia civil em que consegue construir escadas em caracol em que suportam anos e anos de utilização e que nunca caíram. Sim. Quando é preciso um engenheiro que estuda não sei quantos anos para fazer os cálculos certos, para saber como é que é as forças, para conseguir utilizar aquilo. Por isso... Incrível. Tenho sempre as duas visões, não é? Conversávamos horas. Vou-te fazer só mais uma pergunta que está relacionada com uma coisa que disseste logo no início, que tinha a ver com os teus sonhos. Portanto, quando te falei no futuro, tu mencionaste. Qual é o teu maior sonho neste momento? Se é que o podes partilhar. Sonho pessoal ou profissional? O que tu quiseres partilhar. Tenho muitos sonhos, não dá para ser só um. Sim, são vários, então. O meu sonho é muito real, continuar a poder ser quem eu própria, não ter que me moldar a nenhuma outra identidade, para poder fazer aquilo que eu gosto. E poder contribuir diariamente para a sociedade. Agora vou dizer que vou fazer um projeto XPTO gigante, não. Eu quero continuar a fazer aquilo que eu gosto, com as pessoas que eu gosto. Quero continuar a ser surpreendida com pessoas novas que valem a pena. As que não valem a pena também vão surgir e é saber ultrapassar isso. Já tive que recomeçar várias vezes, vou voltar a recomeçar e ter sempre consciência, porque ao longo do tempo também tive várias rasteiras de coisas que aconteceram muito negativas e é importante para mim continuar a ter esta capacidade de dizer eu não sou aquilo que os outros dizem, sou aquilo que eu sou. Enquanto que eu continuar a ser esta pessoa, os meus sonhos realizam-se. Porque eu não vou perder identidade, não vou ter medo para continuar e vou continuar a ter as pessoas que valem a pena ao meu lado. Perfeito. Melhor maneira que isto para terminar. Foi automático, peço desculpa. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Tu disseste no início que ias aprender comigo nesta conversa. Não aprendeste nada, eu é que aprendi muito contigo. Muito obrigado. Obrigada. Deixa-me dar-te aqui um miminho para recompensar esta partilha que fizeste. Obrigada. Um vinho que espero que gostes, é um vinho de Mãos e Irmãos. Já agora vou aproveitar para fazer publicidade. Vou fazer publicidade. Adoro vinho, por isso é uma boa. Muito bom. Eu acho que vais gostar desse. Eu acho que vais gostar desse. Não vou beber sozinha, vai ser com uma excelente companhia. Isso mesmo. Aviso já. Que está aqui, vocês não veem, mas está aqui. Assumo eu. Não sei se vai ser só com ela. Tens umas bolachinhas também da Cláudia Sá, que são umas bolachinhas incríveis e que ainda para mais não têm açúcares refinados, é tudo natural, não tem, tem farinha. Não tem, eu ia dizer que não tem farinha. É para celíacos, portanto, não tem glúten, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Já o tempo já vai longo, a minha cabeça já não dá para tudo. E tens aqui uma caneca do podcast. Obrigada. Está bem? Para poderes desfrutar. É a parte melhor. E já agora, obrigada ao Tiago. Isso. Por ter acreditado em mim. Conhecemos-nos por acaso e por acidente, mas vamos continuar a trabalhar juntos. Muito bem. Senti-me... Estou a brincar.
Não, o Tiago felizmente recomendou-te, aliás, e gostei muito. Obrigado. Obrigada, eu. Bem, malta, terminamos aqui este podcast. Espero que tenham gostado tanto deste podcast quanto eu. Se ainda não seguem a Nair, é a altura de o fazer, Nair Mendonça. Se ainda não seguem o podcast, a favor também de seguirem, quer o da Nair, quer o nosso. Subscrever aqui o canal, ativar o sininho, colocar um comentário e partilhar o conteúdo com quem acham que deveria ouvir aqui a Nair. A Nair hoje, nós não temos script nos podcasts e ela trouxe aqui uma série de insights que estão relacionados com a vida dela, mas que eu tenho a certeza absoluta que muitos dos que estão aí desse lado vão gostar de ouvir e deveriam ouvir, visto que isto é uma masterclass de motivação que vale muito mais do que cursos PTO que às vezes podem estar por aí. Portanto, Nair, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. E vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.